Boa noite, meu povo! Sejam mais bem-vindos aqui para mais uma live do Baronese. Hoje estou recebendo aqui um dos melhores comediantes do Brasil. É isso mesmo, galera. A live hoje está imperdível e vamos que vamos receber aqui o Bruno Garcia para um bate-papo super legal, super descontraído. Vai estar muito legal. Manda aí o convite para o pessoal, gente. Chama aí a galera para assistir, que vai ser massa. O cara já chegou pontualíssimo. Mandar aqui o convite para ele, para a gente começar esse bate-papo. Só achar ele aqui rapidinho. Seja bem-vindo, galera. Um beijão, boa noite para todo mundo. Opa, tudo bem? Aê, deixa eu enquadrar melhor aqui. Melhor a luz. E Seja aí, bem-vindo, meu querido. conterrâneo? Pois é, rapaz. Já pensou? Nunca que eu imaginava que você era de Pernambuco. Eu não sabia, vim saber esses dias, você acredita? É mesmo? É verdade. Tem como aumentar um pouquinho, tá muito baixinho. Deixa eu ver aqui se é um problema de volume. Melhorou? Melhorou. Melhorou mesmo? Primeiramente, boa noite, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar participar daqui dessa entrevista. Muito feliz, você é uma pessoa que eu admiro muito, um ator que eu admiro muito. E olha, me conta onde é que você está hoje? Está em São Paulo? Não, eu tô no Rio, onde eu moro, já há 30 anos. Morando no Rio. É por isso que você não sabe que eu sou pernambucano, porque na verdade eu já moro no Rio de Janeiro há mais tempo do que a sua idade. Mas eu sou É verdade. pernambucaníssimo, pernambucaníssimo. Inclusive fiz muitos trabalhos relacionados à questão de ter nascido nesse estado tão valoroso. Verdade. Bruno, ainda está muito baixo o teu áudio, você acredita? Será que é por causa do fone que tá Não ruim? sei. Deixa eu ver aqui, porque assim, eu tô com o volume máximo, deixa eu tirar o fone para ver se melhora. Bom, sem fone. Melhorou? Melhorou muito. Ah, então esse fone que já deu o que tinha que dar é porque ele está descarregado. Olha só, antes de começar a nossa entrevista, eu queria te mostrar uma homenagem que a gente fez para você com muito carinho, pelas mãos do meu amigo Lucas. Depois eu vou estar te mandando aqui, tá? Foi um desenho feito à mão. Uau, que maravilha! Legal, né? Quem foi que fez? O Lucas é um parceiro meu aqui que trabalha comigo junto nesse projeto. E aí ele preparou para você, ele fez à mão, a lápis. Depois a gente vai te enviar também, tá bom? Ah, poxa, muito obrigado. Valeu, Lucas. Tá demais, hein? Eu adoro desenhos. Adoro, A gente gosto vai de mandar para desenhar você. bastante também. Ah, que E só que eu legal. não tenho esse talento, né, de fazer um desenho realista como esse. Pô, Ele é muito ninja. obrigado. Já comecei bem. Já comecei ganhando presente. Pois é. Olha só, me conta, como é que você morava em que cidade aqui em Pernambuco? Como é que foi a tua infância? Foi aqui em Pernambuco? Foi. Eu sou de Recife, eu nasci em Casa Amarela. E aí, mas assim, a minha família mora em Olinda até hoje, no subúrbio de Olinda, em Ouro Preto. Inclusive, minha mãe deve estar agora assistindo Como é o a nome dela? live de lá. E passei minha infância quase inteira em Recife e Olinda, né? Porque são cidades muito próximas. Para quem não conhece Recife e Olinda, Olinda fica a 7 quilômetros de Recife. Então, é basicamente uma satélite da outra. É engraçado, né? Porque Olinda, hoje em dia, parece ser uma cidade Independente, né? satélite de Recife, mas ela é muito mais antiga, né? Na verdade, no passado era o contrário. Olinda que era a grande cidade, Recife era o porto e tal, mas enfim, isso é só para localizar os nossos ouvintes, nossos espectadores, os que não forem de Recife, obviamente. Então, eu passei até meus 11 anos de idade morando em Olinda, estudando em Recife, né? E aí comecei a fazer teatro no colégio, mas era uma coisa muito dessas atividades extracurriculares mesmo. Eu sempre gostei muito de artes. Meu pai era bailarino, além de ser formado em relações públicas, ele dançou balé clássico um tempo. Que Então, legal. minha mãe é professora e já na infância a gente sempre foi muito estimulado a escutar música boa, sempre íamos ao teatro e consumíamos artes em geral, mesmo com poucos recursos.
E aí, em 81, meu pai foi morar em Tucuruí, que é uma cidade que fica às margens do rio Tocantins, lá no estado do Pará, Que em legal. plena Amazônia, porque a Amazônia compreende vários estados brasileiros. E depois de um ano, fomos todos para lá. Então, eu passei dos meus 11 aos 13 em Tucuruí e, curiosamente, eu comecei a minha vida profissional artística lá, porque meu Que legal. pai ele era responsável pela parte artística Tucuruí é uma cidade que, até a construção da usina hidrelétrica, era uma cidade ribeirinha que ficava ali nas margens do Tocantins. Quando começaram a construir a usina hidrelétrica, foi construída uma cidade para que os funcionários pudessem morar. E quando a gente foi morar lá, a obra já estava a pleno vapor e tinha, assim, sei lá, quase 15 mil pessoas morando. Então era uma cidade muito louca, porque ela tinha era uma cidade com qualidade dessa cidade do interior de São Paulo, entendeu? Com um grande hospital, muitas escolas de qualidade, os bairros eram todos asfaltados e tal, isso tudo no meio da selva amazônica. E meu pai, como ele era responsável pela parte de lazer lá da obra, como a gente chamava, né, da usina hidrelétrica, que ainda estava sendo construída, ela não tinha sido inaugurada ainda, me convidou para fazer uma peça de teatro, O Rapto das Cebolinhas, de Maria Clara Machado, e eu estreiei no teatro profissional, e eu começo a contar daí, porque eu recebi um cachê para fazer. Então você já parte, você já passa do amador para o profissional, né? Uma vez que você recebe para fazer, você está ali se comportando como um profissional. E foi, assim, uma experiência maravilhosa. Foi um mosquito que me picou, porque na verdade, eu sempre gostei muito de artes em geral. Mas eu não tinha essa ideia, eu quero ser ator. O meu pai é que precisava de um ator mirim para fazer o espetáculo que ele estava dirigindo. Ele conta bem essa história. Ano passado, em 2020, eu fiz 50 anos. Como a gente estava no meio da pandemia, em vez de comemorar, eu fiz algumas lives com pessoas que foram muito importantes na minha vida profissional. E meu pai, obviamente, é um deles. Então, quem tiver curiosidade depois, vai lá catar no meu Instagram, que tem uma entrevista com ele. Ele conta Legal. muito bem essa história, que um dia ele me viu passar e falou assim, mas espera aí, eu acho que eu tenho esse ator dentro de casa. E me chamou assim, Bruno, você quer fazer uma peça e tal? Eu falei, legal, vamos lá. Eu fui assim meio como experiência, mas fiquei encantado com o acontecimento, né? Porque o palco é muito mágico, assim, esse lugar de você estar conectado com a plateia e tudo mais. E foi bem interessante, porque além de eu ter começado lá, isso foi em julho de 82. Ou seja, esse ano eu estou fazendo 40 anos de carreira. Olha só, Essa carinha de gente. bebê que eu tenho, estou fazendo 40 anos de carreira porque comecei muito cedo. Já naquele ano, em dezembro, meu pai, no ano anterior, eu ainda não morava lá, tinha feito um alto de Natal, que era um espetáculo feito num palco armado no campo de futebol da cidade para toda a população que estava ali toda. Muitas pessoas estavam vivendo longe das suas famílias, né? E precisavam ali de um alento ali para poder continuar vivendo tão longe, né? Num lugar tão isolado. Uma experiência muito interessante, tinha gente do Brasil todo. O meu sotaque, por exemplo, começou a mudar já ali, porque na minha sala de aula tinha gente de São Paulo, do Rio, do Paraná, do Centro-Oeste, do próprio Pará. Enfim, tinha gente de todo o Brasil. E o meu segundo espetáculo, que foi esse Alto de Natal, que eu acabei fazendo, foi o segundo ano que o meu pai fez, e foi meu primeiro ano, foi um espetáculo que tinham 12 mil pessoas na plateia, que não era plateia, né? Era o campo de futebol. Tinha uns microfones apontados para o palco, né? Para poder as pessoas ouvirem, né? Que saía lá nas caixas, nos PAs. E isso, para mim, foi uma experiência muito, muito forte, porque aí eu costumo brincar que assim, o meu segundo espetáculo já tinham 12 mil pessoas na plateia. Uma quantidade Caraca, gente. bem razoável, né? De Com pessoas para certeza. você ter no público. Show de bola, hein? Que história legal. Olha, falando aí de Pernambuco, você está acompanhando o que está acontecendo aqui?
infelizmente estamos passando por um momento bem delicado, né? Mais uma vez, que não é a primeira vez, só para deixar claro, a chuva vem trazendo aqui vários desastres, né? Eu estou em Caruaru, aqui na minha cidade está chovendo, por exemplo, há 2 semanas sem parar. Se der uma trégua, é uma trégua de 5 minutos, 10 minutos, depois volta a chover. Agora, em Recife, realmente tá uma coisa muito séria. Inclusive, a minha família de lá ficou sem contato com a gente, ficou sem energia, não perderam a casa, nem a vida, graças a Deus. Nem todo mundo teve essa sorte, já foram mais de 100 pessoas que morreram, né, nessa tragédia. E aí vem a pergunta, né, de quem é que é a culpa de tudo isso? Primeiro, eu acredito eu que nós, seres humanos, temos que nos educar, né, saber jogar lixo no lixo. A gente tem que parar de destruir a natureza e cuidar da natureza. Mas eu também quero te fazer uma pergunta. Você acha que o governo tem uma parcela de culpa nisso aí? Olha, primeiramente, né, começando a responder a sua pergunta, claro que eu estou acompanhando tudo. Minha família toda mora em Recife, basicamente. Meu pai mora na Paraíba, que meu pai é paraibano. Aí ele acabou voltando para lá depois de alguns anos. Mas, inclusive, esse último final de semana, eu geralmente, no final de semana que eu uso para entrar em contato, para fazer videochamada, né, com minha família e tal. E a minha mãe falou, olha, eu estou sem energia aqui, então estou economizando o celular, vamos deixar para se falar outro dia, porque videochamada gasta muito celular, né? Tô acompanhando totalmente, muito triste. E, assim, primeiro a palavra culpa, ela é muito pesada, né? Assim, eu acho que a gente tem que trabalhar com responsabilidades, porque a culpa, às vezes, além dela ser uma palavra pesada, às vezes ela é meio imprecisa, porque fala assim, foi culpa de alguém. Eu não sei, me parece menos preciso do que você colocar no termo responsabilidade. E aí existem várias. Falar assim, o governo é culpado? Eu acho que o Brasil passou muito tempo com sistemas, com administrações de governo, e aí falando de governos tanto federal quanto estaduais, muito pouco preocupados com a questão do bem público ou Sim. da coletividade, ou, mais precisamente, das pessoas que têm menos condição. Então, só a partir ali dos anos 2000, quando finalmente a gente consegue ter uma administração mais voltada para a população pobre, é que a gente vê uma construção em direção a políticas públicas que abarquem e que protejam melhor essas populações que tinham, né, e voltaram a ter muitas deficiências para se alimentar, para morar, para estudar, na segurança. E a gente tinha ali um projeto que estava dando muito resultado. A gente saiu do mapa da fome. Isso foi algo extraordinário na história do planeta Terra. Até hoje, esse exitoso projeto de distribuição de renda é copiado em outros países, porque foi algo muito significativo. Então, até ali, os idos de 2012 especificamente, o Brasil passou a ser a 6ª economia mundial, ultrapassou a Inglaterra. Cara, que loucura, né? Então a gente vinha bem. Só que é óbvio que estava faltando muita coisa ainda a ser feita. E dentro dessas políticas, estava em curso ali o Minha Casa Minha Vida, onde estava produzindo tipos de moradia construídas em lugares adequados, justamente para tentar fazer uma transposição, tirar essas pessoas que vivem em lugares que não foram planejados para serem construídos naqueles lugares, que são feitos pelas próprias mãos das pessoas, porque você não tem política pública, você precisa morar, porque você precisa trabalhar, e porque você precisa ter um teto para colocar a sua família. E, de repente, isso foi interrompido por um golpe. Por um golpe dado por uma conjunção de poderes, que é o poder judiciário, a mídia, o parlamento naquela ocasião, onde tirou uma presidenta eleita democraticamente sem crime. E aí eu gosto muito de deixar claro que uma coisa são os erros dessas administrações, tanto do governo Dilma quanto do governo PT. É claro que eles existiram.
Nada é completamente infalível. Mas eu gostaria muito de recuperar no Brasil o direito de criticar os erros do PT de uma forma honesta, de uma forma isenta, de uma forma idônea, porque é preciso também levar em consideração tudo de positivo que foi trazido. Aí o que acontece? Tira-se a presidente. E por que foi golpe? Muita gente fala assim, mas o Temer foi uma escolha do PT. Foi uma péssima escolha. Porque ele foi um vice-presidente que, primeiro, não trabalhou para proteger a sua presidente. Pelo contrário, ele trabalhou para derrubá-la. E quando ela é derrubada, ele implementa um outro projeto de governo. Quando se vota, é porque o Brasil é muito personalista, né? Você acha que você vota em fulano, em cicrano, em beltrano, mas, na verdade, você vota num projeto de governo que é apresentado à população e que muito pouca gente se dá o trabalho de ler. E o que aconteceu ali é que o projeto vencedor nas eleições foi deixado de lado e foi implementado o projeto que perdeu. É por isso que é golpe. Não é só porque tirou uma presidente eleita democraticamente. É porque se introduziu a agenda perdedora. E aí você esgarçou a democracia e abriu o caminho para o que a gente está vivendo hoje, que é essa aberração, essa administração, essa administração completamente desconectada com qualquer plano de governo para a sua população. Ficou claro que o único interesse é se locupletar, é conseguir tirar recursos para colocar em bolsos próprios. Enfim, isso precisa de uma live só para falar disso. Então, é claro que você vai ter a responsabilidade desse tipo de problema também para cima relacionado ao poder público. Mas, às vezes, é injusto você colocar essa responsabilidade na administração atual, uma vez que existem problemas que vêm do passado. Eu não posso falar com detalhes, porque aí você precisa fazer uma sindicância, uma análise, para entender aonde que se errou, porque muitas vezes o erro não é nem proposital. Muitas vezes houve um mau planejamento de determinadas políticas públicas que não deram resultado, enfim. Então, eu acredito que, no caso de Pernambuco, a administração atual tem muito compromisso com o bem-estar da população, e isso que está acontecendo não me parece ser responsabilidade direta dessa administração. E se houver alguma responsabilidade, sem dúvida que foi algo que foi além das possibilidades ou que não se deu tempo de fazer, porque a natureza ela é implacável, né? E ela chega, ela não avisa, digo, olha, daqui a um mês vai ter uma chuva pesada, preparem-se. É por isso que as políticas sempre precisam ser feitas com antecedência. E então, assim, respondendo a sua pergunta, a responsabilidade é do governo? É e não é. Depende do que você está chamando de governo. Dos governos todos que vieram, que tem vindo, ou é desse especificamente? E aí é preciso ter números, preciso ter dados, é preciso, para emitir uma opinião, é preciso ir pesquisar o que realmente aconteceu e as coisas que de fato são, que é o que a gente perdeu de vista, né? Porque nesses últimos anos o que impera é a fake news. Todo mundo tem opinião para tudo e você vê um bando de notícia que não tem embasamento nenhum e que com o único objetivo de colocar a população contra os sistemas de governo que não são um problema em si. O problema é das administrações. É a grande diferença entre Estado e governo. O Estado somos nós, que pagamos impostos, é o Brasil. O governo é quem administra esse Estado. Então, é preciso ter bastante cuidado para afirmar assim, a culpa é do governo. Pode até ser, mas é preciso ter um pouco mais de responsabilidade para entender até que ponto a responsabilidade é desse governo ou é da falta de políticas públicas de governos anteriores. Já que a gente está nesse assunto, vamos aproveitar para chamar a atenção aqui, porque para a campanha Salva Vidas, que tem, eu não sei se você está sabendo, né, que está
recebendo alimentos, água, roupa, agasalho, material de limpeza e higiene, lonas, barracas, colchões. E quem puder ajudar, quem tiver como, né? Porque atualmente tá difícil, né? De conseguir para si próprio, quanto mais para ajudar. Mas muita gente tem ali em excesso alguma coisa que pode doar. E aí em Recife tem 2 locais de entrega, que é o Armazém do Campo, né? Na Avenida Martins de Barros, 387, em Santo Amaro, e a ONG Recapibaribe, na rua Tapacurá, 101, no Poço da Panela. Quem tiver em Recife, esses 2 postos de coleta estão ali para conseguir criar um sistema de logístico, né, para receber essas doações e distribuir para quem precisa, uma vez que tem bairros que estão muito mais atingidos que outros, enfim. Chama Campanha Salva Vidas. Quem quiser ajudar por Pix, tomem cuidado. É bom verificar, porque, infelizmente, né, bandido se aproveita de situações como essa para poder aplicar golpes. Então, cuidado. Foi o que aconteceu. A gente viu muito no jornal aqui, assistindo o jornal hoje mesmo. Eu vi um caso desse. Infelizmente, é muito triste a gente falar sobre isso, mas existem pessoas assim, né? Mudando de assunto agora, vamos falar de uma coisa muito boa. Olha, o Auto da Compadecida está no meu top 10 dos melhores filmes da minha vida. Eu sou apaixonado por esse filme. É um clássico, uma obra-prima. E você que participou, eu queria saber como é que foi para você essa experiência de ter participado desse projeto e se tem alguma curiosidade das gravações que você pode compartilhar com a gente aqui. Olha, o Auto da Compadecida é um dos trabalhos dos quais eu tenho mais orgulho assim na vida, porque Perfeito. Inclusive pela relação que eu tenho com o tema, né? O fato de ser nordestino, de ser de Pernambuco. Sim. O Vicentão, por exemplo, ele é uma espécie de homenagem ao meu bisavô, pai do meu pai, Sério? que era paraibano, na verdade, e que tinha aquela coisa brabo, que sou uma mulher, muito brabo, ele falava assim, todo mundo morria de medo dele, a gente criança morria de medo dele. E foi um marco, né, na história do audiovisual brasileiro. Primeiro porque foi a primeira vez que você teve uma série, porque eu não sei se você lembra, mas era uma série de TV, que foi feita em película. Foram 3 episódios, né, se eu não me engano. Então, eram 4 que depois, nessa última, quando teve a homenagem agora dos 20 anos, eles foram comprimidos para 3. É alguma coisa do gênero. Inclusive, tem uma curiosidade que a narração dos títulos dos episódios é feito por mim também. O Testamento da Cachorra. Os títulos dos episódios é a minha voz ali. E ali, naquela época, né, há mais de 20 anos atrás, quando a série foi ao ar, ela fez tanto sucesso que ela foi transformada num longa e foi lançada como um filme. Isso é um feito inédito, isso não existia até então. No máximo, você tinha filmes que passavam na televisão. Agora, você tem uma obra de televisão que vira um filme e passa no cinema sem ser refilmado, porque foi apenas uma reedição. Então, é muito gratificante. Por onde eu ando nesse país, eu sou ainda reconhecido, dentre outros personagens, pelo Vicentão, muito carinhosamente, mais fortemente pelos nordestinos, né, que se identificam muito com aquele. Ainda tem Lisbélio Prisioneiro, né, com o Douglas, que é outro tipo de homenagem, outro tipo de brincadeira. Mas, assim, falando de curiosidade do Auto da Compadecida, olha, teve algumas. Primeiro, o fato de ser essa homenagem do meu avô, porque eu fazia esse meu avô nos bastidores. E eu tinha feito alguns trabalhos com o Guel, e quando ele me chamou para conversar, para me convidar para fazer o personagem, ele falou: eu quero que você faça seu avô. Eu acho que é o seu avô esse personagem. Então ele também tem a mão dele, né, nessa homenagem. Mas uma curiosidade que não aconteceu comigo, mas que é muito, muito interessante. Agora eu me lembrei de uma boa. A gente estava filmando em Cabaceiras, né? E aí uma cidade deliciosa, a população foi super carinhosa com a gente, muito, muito paciente, né? Porque quando uma equipe de filmagem chega no lugar, ela bagunça muito com a vida das pessoas, que a gente interdita a rua. E era o fato. A gente estava na praça principal de lá, né? Cabaceiras é uma cidade pequena.
E aí a gente tava com aquele cordão de isolamento que é necessário porque é preciso controlar, né, a posição dos figurantes que são contratados, que precisam de dar sua autorização para aparecerem depois na tela. Então não dá para trabalhar quando você faz uma externa, você não pode deixar as pessoas circularem livremente. Até porque elas podem atrapalhar o ator, podem olhar para a câmera. Isso já aconteceu comigo em Nova York, fazendo de pernas para o ar. A gente estava filmando uma cena em Nova York, numa fila de cinema, e uma menina não viu que a gente estava filmando e chegou e veio para mim e falou assim: ah, eu queria um autógrafo seu. E aí eu tentando fingir de personagem, mas quem é você? Por que você quer um autógrafo meu? Eu tentei levar no improviso, mas não deu. O diretor, corta! Aí ela falou, opa! Eu falei, opa, desculpa, a gente está fazendo filmagem aqui e tal. Ah, meu Deus. Eu assisti, Então, inclusive, assisti também de Pernas pro Ar, muito bom. Muito, então, muito bom. Os mas, três filmes são excelentes. só para falar da curiosidade, porque essa é muito boa. Aí a gente tava lá na pracinha, né, com cordão de isolamento, e de repente chega um rapaz, chama alguém da produção e fala assim: eu queria falar com o seu Tomé. Aí a pessoa, seu Tomé? Mas eu acho que não tem ninguém aqui na produção com esse nome. Tenho certeza. Tenho certeza. Seu Tomé trabalha aí, eu quero muito falar com ele, que eu gosto muito dele. Se quem ficou aquela coisa de quem é seu Tomé, gente, quem é seu Tomé, todo mundo meio que... Aí daqui a pouco o Selton Mello aparece no set e ele fala: é ele! É com ele que eu quero falar! Seu Tomé era Selton Mello. E aí, cara, é delicioso, né? E aí até hoje, muitos que participaram dessa produção, né, chamam o Selton de Seu Tomé, porque o apelido dele na filmagem virou Seu Tomé. Porque foi muito engraçado. A pessoa, né, que escutou Selton Mello, é seu Tomé, seu Tomé. Seu Tomé. É seu Tomé, eu quero falar com o seu Tomé. Seu Tomé. Muito bom, né? Essa é a maior curiosidade que eu lembrei agora. Eu e minhas amigas, a gente só chama o Subway de Suburu. Porque a gente pegou um Uber. Aí o cara falou, chegou aqui no Suburu. Aí também a gente só chama de Suburu agora, não tem problema. Muito bom, muito É uma bom. figura. Pegando carona também numa outra coisa que você participou, que eu amei, foi Sexo Frágil. Assisti já várias vezes. Eu tenho gravado em DVD, gravava no VHS, depois passei para DVD. Muito bom. Para mim foi uma coisa que assim, eu assisti com minha irmã, tenho muitas lembranças legais. Como é que foi fazer a Vilminha? Foi a primeira vez que você interpretou uma mulher? Não, eu já tinha feito uma campanha publicitária, ainda em Recife, mas foi a primeira vez que a gente fez com aquele nível de realismo. Porque, como a ideia era assim, fazer um produto onde os homens fariam também as mulheres, a gente tinha aquela preocupação de não ser algo muito caricatural. Então, a caracterização era fenomenal, assim, eram os melhores produtos da época, né? Lu Moraes, que é uma grande caracterizadora, que fez todo o desenho das caracterizações, as perucas. A gente demorava de 2 a 2 horas e meia para ficar pronto. Era tudo muito minucioso. E do ponto de vista da interpretação, a gente levou muito a sério. Muito a sério. Fizemos um trabalho de corpo intenso com a Duda Maia, que na época trabalhava com direção de movimento, e ela nos ajudou muito a entender, né, qual é a diferença, como é que um homem senta, como é que uma mulher senta, que ela é mais sinuosa, tem todo... A gente deu uma entrevista no Jô Soares lá na época que tem uma cena muito engraçada, que é eu mostrando a diferença de andar como homem e de andar como mulher, né? E era muito engraçado, porque de repente você tinha isso, né? Porque foi uma série que durou 2 temporadas, então a gente passou 2 anos ligado com aquilo, e eu passei a prestar atenção em coisas que eu não prestava antes. Tipo, em vitrine, tipo, entrava uma menina com um aplique legal, e falava assim, esse aplique é ótimo. Sabe? Nossa, que vestidinho lindo. Eu começava a pensar em coisas para Vilminha. E no final da primeira temporada, né? Foi no final da primeira temporada que Vilminha pariu? Foi, né? Agora não, Acho que foi. Não, aí eu fiquei grávida, né? E eram 10 episódios. Ela ficou grávida no segundo.
E aí era um episódio para cada mês de gravidez. E era muito interessante, porque eu era tratado como grávida. Porque eu tinha uma prótese, né? Ela foi aumentando. Quando eu estava ali com 9 meses, todo mundo me ajudava a sentar. Estúdio, eu tinha uma atenção especial pelo fato de estar grávida. Naturalmente, a gente tinha uma relação interessante, porque fazíamos homens e mulheres, né? Então, tinha os dublês, tinham cenas em que a gente fazia os homens com os dublês ali com vestidos de mulher, e aí a gente tinha que depois fazer o outro lado. Quando tinha era o dia assim, que, por exemplo, tava Lazinho e Lázaro Ramos, né? E Vaguinho, Wagner Moura de mulher, e tava eu e Lucinho de homem, a gente ficava super cuidadoso, entendeu? Que as unhas que às vezes soltavam, ó, soltou uma unha aqui, não sei o que, isso aqui quer uma água, tal, porque era difícil se movimentar normalmente. Claro que os figurinos eram o máximo possíveis confortáveis e ágeis para a gente fazer as cenas, mas ficar 12 horas naquele rolê era muito mais fácil ficar de homem, sem dúvida nenhuma. Então tinha sempre uma ajuda, mas é demais, né? Outro dia eu fui rever e eu fiquei impressionado com a qualidade dos textos, com a qualidade das piadas, da agilidade, a questão da concepção mesmo, as câmeras, a Flávia Lacerda, muito importante, né? Porque é um desenho inicial de João Falcão, mas depois a Flavinha Lacerda assume a direção geral e leva adiante a segunda temporada, tem ali a mão dela muito, muito forte. É uma série da qual a gente também tem muito orgulho e muita saudade, porque, infelizmente, foram apenas 20 episódios, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você toparia fazer uma nova temporada com o mesmo elenco? A gente já teve essa ideia, sabia? A gente já teve essa ideia. Sério? Já faz, E aí? há uns 4 anos atrás, alguém lançou isso e a gente ficou meio entusiasmado e tal. Mas, assim, é muito trabalhoso, né? Porque é o copyright da Globo, e aí tinha que juntar todo mundo de novo. Wagner Moura tem uma carreira internacional hoje em dia. Lázaro Ramos tem várias atividades em paralelo. Então, é uma ideia ótima, mas muito, infelizmente, complicada de fazer. Então, é preciso que alguém se prontifique a fazer a se dedicar a essa tarefa hercúlea, que seria juntar todo mundo para levar adiante. Obviamente que precisaríamos de um elenco mais jovem, né? Porque agora já somos 4 senhoras. Olha o Vitor. Vitor! Maravilhoso. Eu já vi algumas pessoas aqui e às vezes eu esqueço de falar. Nas minhas lives eu falo muito isso. Eu falo, gente, desculpa. Entre aí, faça comentários, depois eu vou lá e respondo. Mandem no privado, ó, beijos, meus queridos. Porque, sobretudo quando eu faço, que eu estou fazendo a entrevista, senão eu fico atrapalhando o fluxo do raciocínio o tempo todo. Então eu aviso logo, digo, ó, gente, eventualmente vai passar batido e eu não... Eu, por exemplo, não estou nem prestando atenção nas perguntas que estão aqui, mas agora me passou a Carol Camori, que era nossa fã número 1, que acompanhou bastante a nossa trajetória naquele momento. E aí eu ia mandar um beijo para ela, aí você já fez outra pergunta, mas agora eu mandei. Eita. Foi com um beijo agora, Carol. Inclusive, ela deu uma dica maravilhosa. No lugar de fazer uma nova temporada, já que é tão difícil, por que não faz um filme? Olha aí. A ideia era essa. Olha como a Carol esperta. Quando eu falei que ela tá na nossa frente anos-luz. A ideia era justamente essa, porque seria mais possível, né? Já é tão difícil juntar todo mundo para fazer, então junta e faz um filme. Porque juntar para fazer uma série, aí seria mais complicado ainda. A Carol tá certíssima. Vislumbrou muito bem a ideia que tivemos há alguns anos atrás. Quem sabe? Nada é impossível. Difícil, mas não é impossível, galera. Exatamente. Olha, Sob Pressão também é uma série aí atual que fez muito sucesso. E nesta terceira temporada, vocês abordaram um retrato da vida real, que é sobre o Covid, né? Como é que foi você interpretar um médico e assumir um papel tão importante nessa época que a gente viveu? Primeiro, outro momento muito importante assim da minha carreira, porque consolidou um lado mais dramático, que a sua geração já viu isso mais, mas até
uns 15 anos atrás, eu era muito relacionado à comédia, que eu adoro, um orgulho, mas até para escalar mesmo, assim, eu não era muito lembrado para fazer personagens dramáticos, personagens que não estavam envolvidos com comédia, né? E o Sob Pressão meio que consolidou isso, porque eu estou desde a primeira temporada, eu só não fiz o longa-metragem, que dá origem à série, né? Mas eu tô desde da primeira temporada e, na verdade, esses 2 episódios especiais que a gente fez, chama Plantão Covid, que a gente fez ainda em 2020, ele não é considerado terceira temporada, ele é considerado uma intertemporada, é como se fosse uma pré-temporada da quarta. Não é isso? Só. Ou é da terceira? Não, é isso mesmo. A gente fez 1, 2, 3. Aí fizemos o Plantão Covid, e aí veio... E agora eu me confundi? Acontece. É porque são muitas temporadas e isso foi um momento muito importante, né? Para ser mais específico aí na sua pergunta, porque a gente estava em plena pandemia e não havia vacina. Então foi um desafio muito grande, porque nós fomos talvez a primeira produção a voltar para o set no Brasil. Algumas experiências já estavam sendo feitas ao redor do mundo. O Uruguai, eu acho que começou na frente. E a gente começou, e logo em seguida começaram outras produções na própria Globo. Algumas experiências fora da televisão, também com cinema. Lidando com protocolos que tinham acabado de ser desenvolvidos, que é uma maneira de tentar voltar com o audiovisual que ficou meses parado, né? E que foi um acontecimento inédito e muito contundente, né, para a cadeia de produção do audiovisual, que é enorme e muito importante no planeta inteiro. E o Brasil não é exceção. Então foi, assim, realmente um momento dramático, assim, de todas as nossas vidas. Todo mundo que fez aquela temporada fez foi uma aventura, foi uma experiência inesquecível, porque foi muito impactante. Sobretudo porque a gente estava colado com a realidade, né? É isso mesmo, a gente tinha feito 3 temporadas. A Globo estava querendo encerrar, e aí os fãs gritaram e falaram: não, precisa de mais uma temporada, precisa de mais uma temporada. E aí eles toparam fazer a 4ª, mas aí pintou a pandemia. E aí, quando finalmente se conseguiu a possibilidade, através desse protocolo que foi desenvolvido para poder voltar a filmar, aí fizemos esses 2 episódios especiais e, no decorrer de 2021, filmamos a 4ª temporada toda. Por isso que eu acho, inclusive, que lá no Globoplay, esses 2 episódios estão como 4ª temporada e não como terceira. Ela verdade. É como se fosse um prólogo da 4ª temporada. E agora, já que estamos falando sobre pressão, 2 de junho, salvo engano, estreia a 5ª temporada, que vem aí cheia de novidades interessantes. Já quero. Porém, dessa vez, só para assinantes Globoplay. Então, fiquem ligados. Ah, é? Porque... Olha só, então assina em Globoplay, galera. Inclusive eu adoro. Tem muita novela legal lá, velho. Tem muita coisa boa mesmo. Inclusive, eu amei o Beijo Gay, viu? Arrasou demais. Foi ótimo. Foi o primeiro beijo? Foi o primeiro beijo gay da teledramaturgia ou não? Olha, eu acho que com aquele nível de realismo foi. Porque já teve novela que teve beijo e tal, mas assim, era um selo, era algo um pouco mais técnico. Até porque, né, novela tem um outro tipo de público e tal. E ali, eu e Kelner, a gente partiu para fazer uma coisa bem realista. Foi um chupão de fato. Como dá para perceber, né? Como dá para perceber. Agora uma pergunta difícil, Bruno. Uma pergunta bem difícil. Qual o personagem que você fez, que você mais gostou? E se tem algum que você gostou menos? Isso é muito difícil de responder mesmo. É como se você fosse escolher filho. Sim, imagina, você fala, qual é o filho que você mais gosta? Qual é o filho que você não gosta tanto? Como é que você vai responder essa pergunta?
Eu posso dizer que Difícil. teve personagens que foram muito importantes para minha carreira, como foi o Jonas, que é um personagem de uma peça chamada Ver Estrelas, do João Falcão, que eu interpretei durante 15 anos, desde Recife até chegar em São Paulo. Pedro Guerra, que foi um personagem que eu fiz na novela Coração de Estudante, que finalmente me projetou para além dos meus personagens, porque até então eu era aquele rapaz que faz TV, aquele rapaz que fez aquele personagem. Ou eu não era muito conhecido, porque meus personagens sempre eram muito caracterizados, né? Como é o caso do Vicentão, o próprio Douglas. E a partir do Pedro Guerra, do Coração de Estudante, eu comecei a ficar mais conhecido do público, e isso abriu muitas portas para mim. O Ben Silver, do Bang Bang, que é uma novela muito maluca, muito louca, que teve muitos problemas, mas que eu também tenho bastante orgulho de ter feito, porque foi um marco assim, na teledramaturgia brasileira. E, enfim, o que eu poderia destacar alguns personagens que foram importantes e foram divisores de água na minha carreira. Agora, em termos de gostar mais e de gostar menos, não tenho esse ranking e jamais terei. Respondido. Olha, você tá em cartaz, né, aí no Rio? Acabei de estrear um musical, Céu Eu vi, Estrelado, rapaz. da Carla Faúl, em curtíssima temporada, porque a gente está voltando aos poucos, né? Quando eu digo a gente, a cultura, né, de maneira geral, porque além da pandemia ainda tem a perseguição, né, de uma administração que acha que cultura é algo desimportante, quando cultura é a coisa mais importante de um país. Enfim, a gente não tem nem Ministério da Cultura, isso é algo inconcebível. Imagina se a França vai falar assim, olha, não temos mais Ministério da Cultura, tá? Não precisamos de um Ministério da Cultura. Isso é realmente só daqui a alguns anos que muitas pessoas que foram enganadas por esse esquema vão entender o que realmente aconteceu. Então, sim, estreei o musical delicioso, super delicado, da Carla Faúl, direção do João Fonseca e do Vinícius Arneiro, com Juliana Linhares, que é do Rio Grande do Norte, fenomenal artista, que eu estou encantado de conhecê-la. Sem falar que o elenco é maravilhoso, que eu estou adorando cantar várias músicas, abrir voz, timbrar com outros atores, que eu já tinha cantado em cena, mas não nesse tipo de musical. Então, estou super feliz. Estou começando a comemoração dos meus 40 anos de carreira com esse musical. Está em cartaz no Rio de Janeiro, no Centro Cultural do Banco do Brasil, ali na 1º de março, para quem mora no Rio de Janeiro. E só temos 4 espetáculos mais. A gente fez 4 espetáculos essa semana que passou. E aí agora só tem quinta, sexta e sábado, 19 horas, domingo, 18 horas. Corram para comprar os ingressos, porque já está lotando. Quem tá no Rio de Janeiro, corre, garante seu ingresso também. Olha, agora chegou uma hora bem legal, que é a hora de indicação de filmes ou seriados. O que é que você está assistindo aí? Rapaz, O que é que você tem para indicar de bom aí pra gente? tem tanta coisa na fila que eu queria ver. Por Tamo exemplo, junto. eu quero indicar, porque eu tô louco para ver a próxima temporada, que é o Desalma. É uma série da Todo mundo tá Globoplay. falando disso. Essa série é maravilhosa, maravilhosa. Eu vi a primeira temporada e tô louco para me jogar na segunda. Eu acho que é a segunda agora, salvo engano. Acho que não teve 2. Eu só sei que eu vi tudo que já tinha rolado até o lançamento, que foi algumas semanas atrás, e que eu ainda estou guardando para ver para maratonar, porque eu gosto de maratonar. Também. Ontem mesmo eu acabei a madrugada toda acordado, estava de folga, né? Aí deu uma descansada do que a gente estreou essa semana, estava trabalhando pra caramba. Aí ontem eu fui inventar de ver o primeiro episódio de Stranger Things, que também é Muito bem. sensacional. Aí eu fui cair na besteira e falar, não, eu vou ver só o primeiro episódio. Não dá, né? Não dá. Quem nunca? Mas a minha indicação é o Desalma, que é uma série brasileira, com a Cássia Kiss, maravilhosa. Cláudia Abreu. Nossa, é um trabalho assim espetacular, que inclusive conversa com outras culturas que não são... a cultura brasileira conversando com a cultura ancestral europeia. É um trabalho realmente magnífico.
Eu entrevistei a Carol Conká semana passada. Eu Ela vi, eu indicou vi. essa mesma série. Ela indicou a mesma série que É você. verdade, é verdade. Não, 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 não tava lembrando, não Olha, tava lembrando. agora vamos para um bate-bola, jogo rápido. Eu vou te fazer uma pergunta e você responde, tá bom? Vou amor de medo desses bate-bola, mas vamos embora. Comida favorita? Feijão. Preto? Não, feijão mulatinho. O feijão da minha mãe, na verdade. Que é um feijão Hum, temperado com carne. É uma espécie de feijoada, só que de feijão mulatinho. E é uma comida. Se tivesse que escolher uma comida para comer o resto da vida, eu escolheria o feijão da minha mãe. que bom. A minha tia também é uma chefe de cozinha. Ela faz uma milhoada. É a mesma coisa de feijão, só que é substituído pelo milho. Olha, que Delicioso. interessante. Gostei da ideia. Muito bom. Também gosto muito de milho. Uma viagem inesquecível. Eita, nossa, é. Eu acho. Deixa eu ver. É porque tem algumas, assim, eu gosto muito de viajar e de um determinado momento da minha vida eu passei a viajar bastante, mas foi a viagem que eu fiz com a minha companheira, Dominique Magalhães. Legal. A gente tem um projeto de pesquisa sobre cultura de povos ancestrais europeus e em dezembro de 2017 a gente foi para Galícia, que é a região noroeste da Espanha, onde eu já tinha estado quando eu filmei Onde Está a Felicidade, da Bruna Lombardi. Eu conheci Santiago de Compostela e a Galícia e me encantei pelo lugar, até porque a Espanha ela tem várias Espanhas, né? É o Reino Unido da Espanha. Você tem o catalão, você tem o sul é completamente diferente do norte, você tem a Galícia, que é muito especial. Então, essa primeira viagem que a gente fez, que depois a gente fez algumas juntos, eu e Dominique, foi uma viagem bem inesquecível. Respondido. Um ranço. O que é que você não suporta? Ah, esse inominável que está sentado na cadeira da presidência, né? Isso daí é algo que a gente não merecia, o Brasil não merecia isso. Tamo junto, viu? Tamo junto. Se você pudesse escolher um superpoder, qual seria? Teletransporte. Ai, tudo, hein? Agora vamos para uma brincadeira que é do atende ou rejeita, tá certo? Vou te mostrar algumas fotos de pessoas aleatórias aqui e você vai falar para mim se você atende ou você não atende a ligação desta pessoa. Em outras palavras, se você gosta, se você tem alguma coisa assim contra, tá bom? Tá bom, Bora lá? bora. Primeira pessoa, atende ou rejeita? Majoristiano. Nossa, atendo a hora que ligar. Muito. Nossa, eu sou louco para fazer uma live com ela, ainda vou conseguir, viu? Anota aí, Nossa, a Brasil. Marjorie é das maiores atrizes É do nosso fantástico. tempo. Ela é fenomenal. Não é porque é minha colega, não. Porque eu admiro ela também de outros trabalhos incríveis, mas ela é realmente espetacular. Fantástico. Sensacional. E falar que canta pra caramba, hein? Canta Sim, muito. sim, sim, sim. Atendo a qualquer Segunda horário. pessoa. Pode ligar que eu atendo. Segunda pessoa, atende ou rejeita? Silvio Santos. Ah, eu atendo. Vou fazer umas perguntas. Atendo. Posso puxar a orelha, mas eu atendo. Não vou recusar uma ligação do Silvio Santos. Eu tenho curiosidade de conversar com ele. Terceira pessoa, atende ou rejeita? Ciro Gomes. Rapaz, atendo também para dar uns puxão de orelha. Mas atendo. Eu gosto, né? Mas eu tô um Atendo, pouco ó, decepcionado. vou fazer um trocadilho. Atendo para tentar entender a intenção dele. É isso, cara, é sobre isso. Quarta pessoa, atende ou rejeita? Pedro Cardoso. Atendo. Faz tempo que eu não falo com ele, atendo. E para encerrar, atende ou rejeita? Marisa Hort. Atendo também a qualquer horário, minha grande companheira de trabalho, morrendo de saudade dessa mulher, que além de ser talentosa pra caramba, é de uma astral, é daquelas pessoas que, se você tiver um pouquinho para baixo, se estiver perto dela, para tudo, e você leva o astral lá para cima. Marisa Ela é demais. fantástica, né? Só um spoiler aí para quem tá assistindo, vou entrevistar a Marisa esse ano ainda, hein, galera? Oba, Anota quero aí. ver, hein? Vou Já tá tudo acompanhar. certinho, vamos só marcar. Agora,
vamos chamar aqui uma pessoa muito especial para a gente falar sobre uma pauta extremamente importante, que é a votação do marco temporal, né? É uma tese jurídica que defende nada mais, nada menos que a alteração política da desmarcação de terras indígenas no Brasil. E para falar sobre isso, ninguém melhor que ele, né? Vou chamar aqui o Cacique Ramon. Deixa eu ver se ele está aqui na live já. Acredito que sim. Cacique Ramon Tupinambá. Quem acompanha também o meu Instagram sabe que eu já conversei com ele 2 vezes, bem como com a Nádia Tupinambá. Eles são Tupinambá de Olivença, que é uma região da Bahia, ali nos arredores de Ilhéus. São grandes lutadores, grandes guerreiros que estão nessa luta, né, incansável. Olha ele aí, com a câmera virada para o outro lado. Brasil. Grande Cacique Ramon. Já já ele aparece aí. Super simpático, super simpático. Opa! Quanto tempo! Boa noite, seja bem-vindo. Neptuna, boa noite. Tudo bem? Neptuna, Paiandê. Boa noite. Pecatu até, Pecatu. Estou muito bem, obrigado. Coisa boa. O Cacique Ramon dá aula de tupi. Não é, Sim. Ramon? Sim. Quem tiver interesse, vai lá no Instagram dele, ele tem esse lugar, que eu quero muito fazer esse curso. Anhenga originária do nosso país. E aí, o que você tem para falar para a gente sobre essa votação? Então, né, Tia Neptuna, Opaniandê, uma boa noite para todas as pessoas que estão aqui acompanhando. Estou aqui me divertindo pra caramba também, ouvindo vocês, né, vendo um outro lado para além da aldeia, né. Eu acho que a nossa caminhada ela é feita de muitos aprendizados, de muitas partilhas, conhecimentos, né, saberes, fazeres, e acreditamos que é uma junção de conhecimentos e a gente nos tornamos pessoas mais sábias, né, desde que a gente tenha esse grande respeito com a nossa Mãe Terra, né, e ao fluxo assim também, muito prazer, né, de estar aqui junto com você, querido irmão, né, que chega, esse reencontro, né, Baronese, né, Baronese, assim, e nosso querido irmão aqui, Bruno, também, que é um guerreiro aí da luta, já parabenizei ele pelo WhatsApp, né, dizendo o belo trabalho que ele tem feito aí, a gente tem acompanhado algumas coisas, tem pessoas que vão ficando marcadas, né, na vida da gente, assim, com um carinho enorme, né, dessa caminhada e missão de vida que nós temos. Bem, falando sobre essa questão atual das populações originárias desse país, nós estamos passando por momentos que não é muito diferente do princípio quando se inicia a formulação do que se chama Brasil hoje, que é uma ação aí criminosa, né, que está em curso em nosso país como um projeto de dizimação de povos para o bem da humanidade, né, que é assim que eles falam, né, para o desenvolvimento de país, né. Então a gente tem assim uma grande preocupação, né, pelo rumo que tem se tomado e pela grande destruição do nosso ambiente como um todo, né? A gente não usa a palavra meio ambiente, né? O ambiente ele é um completo, né? Então, a gente tem tido essa grande preocupação com algo que está a nível de Congresso Nacional e agora nas mãos do Judiciário, né? A maior autarquia do Judiciário do Estado brasileiro, que é o Supremo Tribunal Federal, que é aí a votação do marco temporal, né, aí chamada repercussão geral, que é algo que é uma ação jurídica movida contra os povos Xoclém do Rio Grande do Sul e será utilizado para o âmbito da não demarcação ou
continuidade do que está garantido na Constituição Federal do nosso país, no sentido dos artigos 231 e 232, né, que atua nessa, como se diz, nessa questão fundiária, né, do nosso país. Então, desde sempre, os nossos povos têm tido muitos problemas, né, de permanecer nos seus lugares sagrados, né, nos seus territórios, né, e nós estamos aqui. Eu sou um líder tupinambá, primeiro povo de contato dentro desse país. Estou aqui há 522 anos, desde os meus antepassados, né, lutando para a nossa permanência em uma terra sagrada, cheio de muitos conhecimentos, cheio de floresta de Mata Atlântica, né, que aí agora recentemente foi o Dia da Mata Atlântica, né, e há muito tempo a gente tem chamado atenção também para esse lado dos biomas brasileiros, né, porque não é só a Amazônia, porque tem muita gente de olho na Amazônia, então só se fala de Amazônia, enquanto isso, os outros biomas vão sendo crucificados aí sem que ninguém fale ou veja o que está acontecendo, né? Então, nós estamos aqui nesse território com 47 mil hectares delimitados, né, com cerca de mais de 8 mil indígenas tupinambás, aqui de onde eu falo. Eu moro em uma das comunidades aqui, que é a aldeia Tucum, somos 23 aldeias, né, aqui cercado de floresta, cercado de manguezais, com o nosso Parananguaçu à nossa frente, que é o nosso mar, aqui também, e somos uma estância hidromineral única à beira-mar em toda a costa brasileira, né? Então, nós temos essa riqueza muito grande e que, com essa opção, ou as opções governamentais, né, e pelo que vocês falaram, né, aí eu observando essa falta de atenção e planejamento com o cuidado, com a situação das políticas públicas que, de fato, sejam favoráveis não só aos povos originários, às comunidades tradicionais, mas também à sociedade brasileira, né? Isso vai tomando um curso assim muito complicado, né? Com esses aumentos de violências, inclusive na região onde filho chora e mãe e pai não vê, né? Então, aonde nós estamos. Então, a gente chama essa responsabilidade até para que a gente possa redistribuir essa responsabilidade, né? Não se pode ficar só em nossas mãos, né? O nosso povo está morrendo, o nosso povo está sendo exterminado, né? E a gente não vê, assim, uma grande maioria massiva de 250 milhões de habitantes dentro do nosso país, né? De você ter essa assiduidade mesmo de proteção desses povos com conhecimentos milenares, né? Nós somos identidade desse país, né? Nós somos algo que não precisa ser tratado como folclore, né? E como povos do passado, do século XVI, como garante os livros didáticos dentro do nosso país, que ainda é colocado para, né, aí as instituições de ensino, e tudo mais. Então, o marco temporal, ele é essa negação, né? Ele é essa negação direta da demarcação dos territórios indígenas. Eles só querem assumir os territórios indígenas, entre aspas, né? Os territórios que, até a promulgação da Constituição Federal, né, que eles negam tudo que está lá, né? Está aí a 169 também sendo extinta do nosso país, que é promulgada aqui dentro desde 2004. Desde 2004 está sendo rasgada também a consulta prévia aos povos originários, né, dos grandes projetos que estão sendo colocados dentro do nosso país. Então, preocupados com isso, nós estamos aqui nos organizando para chegar até Brasília, para mostrar que ainda estamos vivos. A gente tem que sempre se mostrar para dizer que ainda existimos, porque pelo plano que está pronto é para nos tornar pessoas cada vez mais invisíveis, né, aos olhos da sociedade. Então a gente precisa que as pessoas se somem com a gente, que acreditem, né? Aquelas pessoas que acreditam, né? Infelizmente tem muita gente que não acredita, né? Que não precisa mais de populações indígenas, que eles precisam ir para a cidade sim, né? Que tem que sair de seus territórios, que esse território tem que transformar tudo em concreto, né?
Então, é complicado a ação como se está sendo implementada. Então, nós estamos aqui em campanha, né? Estamos aí tentando conseguir 2 ônibus para que a gente vá até Brasília, né? No meu Instagram lá também tem as campanhas, tem o Pix, né? Tem um texto informando o que é que está acontecendo. Além disso, tem alguns vídeos que a gente tem feito, né, para poder levar a informação para a sociedade, porque esse é o caminho da tecnologia que a gente conseguiu aprender a fazer, visto que a gente não tem um meio de comunicação que consiga abranger a sociedade brasileira como um todo. Então, a gente vai até onde nossos pés e mãos alcançam, né, que é estar com vocês aqui, que tem aí uma quantidade de seguidores que acreditam no trabalho de vocês, né, e que pode estar vindo somar com a gente também, né? Então, nesse âmbito aqui, a gente precisa desse espaço de contribuições amorosas, de pessoas conscientes, né, que possam somar com a gente para nos garantir chegar até Brasília, né? As empresas aqui já estão perguntando por que está no Fluxo de São João e assim só relatando uma situação. O julgamento está, até então, colocado para o dia 23 de junho. Olha como é a situação, né? Os caras colocam um dia antes, né, de algo que é circular no Brasil inteiro, que é a questão das festas juninas, né? Para quê? Para justamente que a gente não esteja lá, né? Para que a gente não esteja lá. Né? Mas a gente não está se importando com festa junina porque é da vida da gente que a gente está falando. Não só nossa ser humano, mas também das florestas, das águas, dos animais que aqui estão. E nós estamos fazendo um trabalho social desde sempre, né? Que é garantir que ainda tenhamos chuva dentro do nosso país, que a gente ainda tenha a condição de controlar a enormidade de venenos e poluições que está aí em discussão a nível mundial, né, como teve o COP26 e entre outras coisas que vêm sendo colocadas. Né? Então, a gente precisa estar vivos, né? A gente precisa defender a vida sempre, a gente precisa rebuscar uma forma de reconstrução de país onde as pessoas sejam partícipes do projeto de vida, né, da construção disso, e que a gente saia, né, dessas amarras, né, do que a gente chama sistema. Né? O sistema ele foi criado para nos amarrar, né, e a gente precisa quebrar isso. E nós do Pinambá estamos conscientes, com a força dos nossos seres encantados, que ninguém nunca conseguiu nos amarrar. Né? Tanto que não conseguia, nos matava. Né? E hoje continua o mesmo processo. Né? E isso acontece com vários povos indígenas dentro desse país, povo originário que está aí pedindo socorro e atenção mesmo dessa sociedade. Né? Então, é isso que eu queria dizer assim, nesse momento aqui, mais direto e resumido também, né? Para que as pessoas compreendam o que de fato está acontecendo e que essas informações não chegam na casa de vocês. Né? Isso é real. Né? Isso nós não somos formados para isso, nós somos formados para outras coisas e a gente buscar algo que seja do outro, menos da gente. Né? Então a gente precisa ter essa condição de compreender que nós temos práticas, nós temos formas de viver, né? Nós temos uma condição, né, de estar bem com a floresta. Né? E isso é nossa vida, porque se acabar com as florestas, acaba com nós também. Né? Então, por isso resistimos há tanto tempo e estaremos resistindo sempre. Né? Os nossos curumins estão chegando, né, nesse presente aqui, e pela luta que a gente for, com a força de cada um e cada um de vocês, a gente terá uma possibilidade de um futuro. Né? Porque a gente vive o dia, a diferença a gente faz hoje. Né? A gente não pode fazer a diferença amanhã, a gente tem que fazer hoje para a possibilidade do amanhã. O ontem a gente faz memória. Né? A gente faz memória. Obrigadíssimo, Cacique Ramon, mais uma vez. Lembrando que a gente pediu licença aqui para o Baronese para fazer esse rápido bate-papo, mas já já eu estarei com o Cacique Ramon ampliando um pouco mais esse debate, porque ele é fundamental
para entendermos a nossa história e para preservarmos o futuro dela. Então, pô, obrigadão, amor. Olha, foi Aí, uma aula, certo? Eu vou fazer a minha contribuição e vou compartilhar o Pix também nos stories para quem puder ajudar a gente, por favor. É realmente uma causa que a gente deve abraçar, uma causa importante, uma causa real. Muito obrigado por compartilhar a sua sabedoria com a gente, tá? Baronese, querido, muito grato também pela sua abertura. Na nossa língua a gente fala Quecatureté, né, por esse espaço, né, de carinho, assim, que tem se colocado, né, para esse momento. E digo a você também que essa liderança que está falando está disponível também para um momento que você queira conhecer a nossa comunidade, querer fazer uma live também, aí a gente vai tratando, falando sobre também, porque a gente conversa de tudo um pouco, né? A gente diz que o nosso universo, ele é coletivo, não se separa nada, né? A gente não consegue separar, né? Só para você ter uma ideia, rapidamente assim, eu fui convidado para participar de um festival de homens, né? Então, quando eu cheguei lá, é uma turma que está se rebuscando nessa atualidade, se colocar de uma forma diferente para derrubar o patriarcado que foi, né, inserido dentro do nosso país. Então, assim, uma galera muito massa, né, de homens, a questão dos gêneros que se faziam presente, né, de várias formas, várias frentes de luta que está aí também, né? E eles faziam as coisas bem separadas, né? Várias vivências e tudo. Eu falei, à noite, eu falei, olha, para mim está sendo uma experiência muito rica, né? Porque no meu território a gente não tem o costume de separar, né? A gente tem o costume de ajuntar. Então é homem, mulher, criança, jovem, ancião, homem, mulher, todo mundo junto. Nós somos do coletivo, sempre fomos desse jeito, né? Mas eu também tive essa condição e sensibilidade de perceber, né, para quem que não estão na aldeia, estão nas cidades, né? E é uma outra realidade, né? E que é uma busca muito importante. Parabenizei muito eles por terem tido, né, essa sabedoria chegada, né, aí pelo universo para poder também ter essa promoção. Foi muito lindo. Que legal, cara. Que legal. Parabéns, viu? Parabéns por esse belíssimo trabalho. Gente, nossa live chegou ao fim. Muito obrigado. Bruno, adorei. Muito obrigado por ceder aqui esse bate-papo. Foi incrível. Adorei Um também. prazer, uma satisfação. Tamo junto. Boa noite aí para todo mundo que nos assistiu. Seguem aí eles aqui. É só clicar aqui em cima e botar para seguir, tá? Muito obrigado. Um beijo no coração de vocês. E até breve. Valeu, Baronese. Até Foi ótimo. Tamo junto. Beijo. Simbora. a gente.